Só, então aqui o que nós temos nesse método encontra melhor vizinho, então, faltou aqui um N, comi o N, ele encontra melhor vizinho, recebe lá uma sequência atual, uma matriz tabu e encontra qual que é o melhor vizinho dessa sequência atual. Por melhor vizinho nós estamos referindo àquele que tem o melhor makespan e respeitando essa matriz tabu que nós temos aqui. Então, se eu pegar e nessa parte daqui definir o seguinte, que a nossa solução candidata, vou dizer assim, ó, vou colocar aqui um objeto, dado e sequência, chamado solução candidata, ela é igual a encontra melhor vizinho, passando aqui a nossa sequência atual, onde a nossa sequência atual, depois eu vou mudar um pouquinho aqui na sequência candidata, tá? Contra melhor vizinho da nossa sequência atual, e aqui também passamos a nossa lista tabu iterações. Então isso aqui vai encontrar qual que é a nossa solução candidata, ou seja, solução candidata estamos pensando agora de maneira um pouquinho mais completa, aquela que é a melhor solução na vizinhança. Vamos deixar o nome um pouco melhor, se quiser aqui, poderia até colocar o seguinte, isso, né, caso vocês prefiram, no lugar de chamar de sequência candidata, chamar como solução candidata, sequência atual como solução atual, a maneira que vocês acharem mais apropriado. Como que vocês preferem aqui? Aqui dá até para comparar sequência candidata ou solução candidata. Dado que nesse objeto, dado em sequência, nós armazenamos lá tanto o makespan, que é do valor da função objetivo, como a própria sequência. Como que vocês preferem de nome? Fica mais fácil aí. Eu acho que sequência é mais fácil. Sequência é mais fácil? Então tá bom. Pode ser. Então, sim, isso aí é a maneira como vocês acharem mais fácil. Então eu vou deixar aqui como sequência, tá? Tudo. E se quiser depois trocar, cada um pode trocar. E daí, como nós já temos aqui que o sequência atual é definido, né, como objeto tipo dado e sequência, nós não precisamos pegar aqui e dimensionar a cada uma das vezes. Então pode dizer lá que o sequência atual nesse momento, ele vai ser, que não é sequência atual, aqui é sequência candidata. Sequência candidata encontra melhor vizinho da sequência atual e essa lista tabu iterações. Então, com isso daqui, nós encontramos qual que é melhor, respeitando essa nossa vizinha, essa nossa lista tabu. Então, esses dois passos aqui estão lá feitos. A partir disso daqui, nós temos que tomar uma decisão de se nós vamos atualizar a nossa resposta. Essa resposta busca tabu aqui, guarda lá qual que é a nossa melhor solução, tá? Então, se nós fizermos uma comparação do seguinte, resposta busca tabu, ponto makespan, se isso daqui é menor do que sequência candidata, ponto makespan, o que significa isso daqui? Quando que essa resposta aqui será verdadeira? O que nós temos aqui? Isso daqui é o makespan da nossa resposta busca tabu. Onde na resposta busca tabu, nós vamos armazenar aqui qual que é a nossa melhor resposta até o momento. Dado que é isso que vai ser retornado, né? Que nós vamos retornar lá é qual que é a melhor resposta até o momento. O que nós podemos fazer aqui? Primeiro, nós definimos lá a resposta busca tabu como sendo esse objeto do tipo dado em sequência, mas
não tem qualquer solução aqui dentro. Mas nós já geramos essa sequência atual. Uma vez que nós temos essa sequência atual como sendo a nossa única sequência, ela é também a nossa melhor sequência conhecida. De maneira que poderia fazer o seguinte, fazer aqui e colocar assim, que resposta, busca, tá? Vou colocar comentado que depois nós fazemos o código disso aqui associado, tá? Que resposta busca tabu ponto sequência é igual a sequência atual ponto sequência. Só muito cuidado, e por isso eu até deixei aqui como comentado e não deixei isso daqui descomentado. Se deixasse isso aqui descomentado, olha o que ia acontecer. Não dá erro isso daqui. Esse comando daqui é um comando que é aceito dentro do C#. Mas quando nós estamos trabalhando com esses tipos de objeto, vocês têm que ter muito cuidado com quando acontece uma chamada às vezes de cópia rasa e cópia profunda, em que existem vezes que a gente faz isso daqui, e isso pode ser bem definido, embora eu não queira entrar nesses detalhes aqui na aula de hoje, que no lugar de copiar o conteúdo de um para outro, associa-se os dois como sendo a mesma coisa. De forma que quando altera o valor em um deles, altera também o valor no outro, o que não é o que nós queremos fazer. Então eu vou deixar aqui comentado que ele vai ter que copiar isso aqui de uma outra maneira para ter essa garantia. Tá? Não quero entrar nesses detalhes aqui na aula, porque a gente começa a fugir um pouquinho da busca tabu. Mas para saber que a gente vai deixar armazenado ali de qual que essa que é a sequência atual no início, também é a melhor sequência conhecida. E também aqui colocar que nós precisamos dos valores de make span da sequência atual, né, para conseguirmos analisar tudo o que está acontecendo. Isso aqui vai pegar e ter. Vamos agora considerar aqui nesse código que nós já conhecemos isso daqui tudo. Então o que nós estamos vendo aqui é se essa nova solução candidata lá, essa nova sequência candidata, ela tem um makespan, teria que ser o contrário aqui, né? Está ao contrário isso. Deixa eu fazer isso daqui. Tinha invertido aqui. Então, se nós tivermos lá que a sequência candidata .makespan tiver um makespan, tiver um valor menor do que resposta tabu.makespan, isso aqui significa que a nossa sequência candidata, lá encontrando naquela vizinhança da atual, respeitando a lista tabu, ela é melhor do que a melhor solução que nós conhecemos. E nesse caso daqui, nós vamos precisar, vou até deixar aqui como comentário, também atualizar a melhor sequência. Podemos também atualizar a sequência atual. Vou fazer isso daqui que a gente está atualizando as duas. Agora, pode acontecer, né, isso daqui nós estamos cumprindo com essa linha daqui, da solução candidata, aqui ó, a solução candidata, ser melhor do que a melhor solução conhecida. Além disso, podia ter um outro caso. Eu vou colocar aqui como sendo lá um else if, que a nossa sequência candidata .makespan, ela é melhor do que a nossa sequência atual .makespan. Ou seja, ela não é a nossa melhor solução conhecida, mas é melhor do que a solução que nós estávamos anteriormente.
E daí, nesse caso, o que nós vamos ter que fazer é atualizar simplesmente a sequência atual. E ainda pode acontecer um último caso de que a sequência candidata ela é pior do que a nossa sequência atual. Né? E daí, nesse caso, vai ficar lá como else. Tá? Else. Vamos colocar assim, com base em algum critério, escolher se atualiza ou não a solução atual. E é justamente isso que nós vamos buscar para cá. Aí vai aparecer esses erros todos, porque esses comandos não são conhecidos, a gente coloca aqui como comentário. Então, com isso daqui, nós vamos ter a nossa estrutura básica da busca tabu. A gente pega e a sequência candidata é a que for o melhor vizinho da sequência atual, respeitando a lista tabu. A gente analisa se essa sequência tem um makespan melhor do que o melhor que nós conhecemos. Se isso acontece, temos que atualizar tanto a melhor sequência como a sequência atual. Caso ela não seja melhor do que a melhor atual, mas melhor do que só a atual, né? Ela não é melhor do que a melhor conhecida, mas é melhor do que a sequência atual de referência, atualiza a sequência atual. E caso contrário, talvez com algum critério a gente possa aceitar aqui uma piora na solução, na esperança dessa diversidade ajudar na nossa busca. Beleza isso daqui? Tranquilo essa parte? Então, tranquilo. Então vamos agora fazer isso daqui. Fazer essa nossa associação. Se nós pegamos e no sequência atual ponto sequência nós geramos essa sequência aleatória, nós queremos saber qual que é o makespan dela. E nós tínhamos um método nosso para a obtenção do makespan. Deixa eu voltar aqui, que estava o nosso método que calcula o makespan, é esse daqui, basicamente. Calcular instantes, início, fim, cada tarefa em cada máquina. Quando nós fazemos isso daqui, lá no dados retorno, nós vamos ter tanto a sequência, como o makespan, como aquela matriz de instantes. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou pegar naquele método que nós estamos, da busca tabu. Deixa eu achar aqui, cadê ele? Busca tabu, tá lá o nosso primeiro método. Dizer o seguinte, o que vai acontecer se eu colocar assim, ó, que o nosso sequência atual, ele recebe calcular instante, início, fim de cada tarefa em cada máquina, passando como parâmetro aqui o nosso sequência atual ponto sequência. Então nós estamos passando aquilo que estava na sequência e vamos receber aqui esse novo objeto sequência atual. O que isso aqui vai ter? Ó? Eu vou pegar e parar o programa com vocês, linha a linha, criar um botão lá no nosso formulário, onde esse botão daqui terá lá para busca tabu. Deixa eu achar aqui a nossa caixa de ferramentas, onde que ela está. Caixa de ferramentas. Ué. Ah, tá, beleza. Agora está aqui no formulário, ok. Colocar aqui um botão. Esse botão que está aqui, vou dar lá o nome, colocar aqui o teste chamado de tabu. E lá no name dele, colocar btn tabu. Ok?
E aqui eu vou pegar e vai ter um único comando escrito. Opa, tem que declarar um objeto lá primeiro, né? Então temos que declarar um objeto que é do tipo problema FSP. Meu problema é igual a null problema FSP. E daí aqui nós podemos colocar que meu problema ponto busca tabu. Colocar para executar isso daqui. Iniciamos aqui esse nosso programa. Aqui um pouquinho. Aperta aqui o busca tabu. Chegou aqui, ó. Então, no nosso sequência atual, está lá o makespan como 0, matriz instantes como null, e o nosso sequência atual aqui, ele acabou não gerando, está com um objeto aqui int 0. Vamos entender o que aconteceu. O que está faltando aqui que nós não fizemos de uma coisa bem óbvia nesse nosso programa? O que nós sempre fazíamos nos outros, né? Ó, pegava aqui, tinha o meu problema e tinha que ler os dados, né? Se nós não lemos dados, nós não temos nem tarefas, nem máquinas, nada de referência. Então aqui, nesse caso, vamos precisar pegar e nesse busca tabu, antes de executar a própria busca tabu, ter aqui os dados carregados. Agora sim vai fazer um pouco mais de sentido essa nossa execução, porque daí nós teremos lá os dados carregados do problema. Estava acostumado que nos últimos nós mexíamos somente no que já estava carregado, né? Então aqui tem sempre que carregar. Busca tabu, ok. Olha lá, sequência atual. Tá, o makespan 0 é o valor inicial dentro calculado, matriz instantes não foi nem definida, e a nossa sequência está aqui. 4, 1, 9, 14, 12, está lá a sequência aleatória que foi gerada. Executando essa linha daqui, a gente vai ter que sequência atual está com makespan 361, e lá na sequência está o 4, 1, 9, e além disso, tem essa matriz aqui de instantes preenchidas. Por quê? Nós pegamos e o que tinha, depois vocês analisarem com calma esse método aqui, calcular instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina, vai ver que o que é passado como sequência aqui é armazenado nesse objeto daqui na propriedade sequência dele. Então vamos ter aqui na sequência atual, ponto sequência, aparece lá aquela sequência original. Então, dessa forma daqui, nós temos lá realizado o preenchimento desse objeto aqui inteiro, sequência atual. Agora, nós queremos pegar e dizer que o que vai ter na resposta busca tabu, ponto sequência, é exatamente igual ao que tem lá na sequência atual, ponto sequência. Né? Assim como pegar o makespan e todos eles. Eu vou pegar e deixar o seguinte primeiro. Vou fazer uns testes aqui com vocês para vocês entenderem esses cuidados que nós temos que ter. Primeiro eu vou colocar simplesmente isso, que resposta tabu, resposta busca tabu é igual à sequência atual. Estou vendo que esse comando aqui não dá qualquer erro, ele é aceite. E daí depois disso eu vou fazer o seguinte, dizer que sequência atual ponto makespan é igual a 1000. Depois disso, dizer que resposta tabu ponto makespan é igual a 1500. Depois dizer que sequência atual ponto sequência na posição 0 é igual a 100 e que
resposta busca tabu ponto sequência na posição 0 é igual a 500. Tá? E vamos ver o que acontece aqui quando nós fazemos essa sequência de comandos. Então, fui rápido demais, queria parar aqui no sequência atual antes, ver se vai dar tempo de colocar esse. Então aqui, beleza, deu certo. Só, apertei aqui o tabu, nós temos lá que sequência atual está inteiro, preenchido, 361 make span. Se olhar aqui o próprio sequência na posição 0, está lá o valor 4. Resposta busca tabu, está lá igualzinho. 361, aí vai aparecer aqui as mesmas 3 instâncias, sequência 419, porque nós fizemos que resposta tabu é igual à sequência atual. Agora eu estou trocando o make span da sequência atual. Propriedade make span da sequência atual, que era 361, estou dizendo que agora vale 1000. Olha o que vai acontecer aqui. Sequência atual, ponto make span, vale 1000. Resposta busca tabu, make span, vale 1000. Ou seja, a alteração que nós fizemos lá no sequência atual vai ser refletida na resposta busca tabu. Não é que ele copiou o conteúdo de um objeto para outro. Ele associou basicamente os dois como se fossem nas mesmas referências da memória. Da mesma forma, se colocar aqui que resposta busca tabu.makespan é 1500, nós passarmos aqui o mouse, está lá, resposta busca tabu.makespan 1500. Sequência atual.makespan também está lá com 1500. Fazer agora que sequência atual.sequência na posição 0 recebe 100. Então se nós pegamos lá sequência atual, sequência na posição 0, está lá valendo 100. Se pegamos da mesma forma, resposta busca tabu na sequência na posição 0, está lá valendo 100. E por último, se fizer aqui resposta tabu.sequência na posição 0 é 500, saiu lá, está com 500 aqui. E da mesma forma, sequência atual na sequência na posição 0 também está lá como 500. Tá? Então, embora pareça tentador utilizar esse comando aqui, colocar direto, né, que resposta busca tabu é igual à sequência atual, nós não podemos utilizar direto dessa forma daqui, porque senão está associando um objeto com o outro lá na referência da memória. Entendido isso daqui, de por que não utilizar esse comando direto, resposta tabu igual à sequência atual, e o perigo da utilização dele? Tá? Então nós temos que fazer essa cópia aí de maneira bem isolada. Como que nós vamos fazer isso daqui então? Vou dizer que resposta busca tabu ponto makespan é igual a sequência atual ponto makespan. Aí nesse caso não tem esse mesmo problema. Se nós pegarmos aqui e executarmos, vou fazer aqui a execução, porque daí nós estamos copiando somente o da propriedade. Se você pegar lá, fiz essas mudanças aqui para a sequência atual makespan é 1000 e o busca tabu makespan 1500. Sequência atual makespan está lá 1000, resposta busca tabu está 1500. Da mesma forma, para copiarmos as sequências, vamos ter que fazer o seguinte, que for int, pode colocar aqui um i igual a 0, enquanto o i for menor do que número de tarefas, i mais, e aqui a gente coloca o seguinte, que resposta busca tabu ponto sequência na posição i é igual a sequência atual ponto sequência na posição i. Isso daqui, a propriedade sequência do objeto lá chamado resposta busca tabu não foi dimensionado ainda. Nós vamos precisar fazer aqui que
resposta busca tabu ponto sequência é igual a um null int tamanho número tarefas. A gente precisa pegar e fazer essa associação. Da mesma forma, isso eu vou deixar aí como exercício para vocês, tá? Podem pegar e fazer a cópia daquela matriz instantes de cada uma das tarefas, né? Instante de início e fim de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Só para ganhar um pouquinho de tempo aqui, eu vou me limitar a fazer isso daqui, que está na cópia do valor do makespan e na cópia aqui da sequência. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer aqui? Se a nossa sequência candidata teve lá o makespan menor do que o da resposta buscatabu.makespan, nós temos que atualizar a melhor sequência. O que é isso do atualizar a melhor sequência? Que pelo menos de informação nós precisamos. O makespan e qual que é a sequência. Então, isso daqui que vai ter que resposta buscatabu ponto makespan é igual a sequência candidata ponto makespan. E da mesma forma, nós teremos que copiar qual que é a sequência associada. E daí vai ter aqui um for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número de tarefas, i++, e aqui colocaremos lá o seguinte, que resposta buscatabu ponto sequência na posição i é igual a sequência candidata ponto sequência na posição i. Da mesma forma, poderia pegar aqui ainda, realizar a cópia daquela propriedade lá, poderia pegar aqui lá o resposta buscatabu, fazer uma matriz instantes, a mesma coisa, copiar inteiro ali uma matriz instantes. Não vai fazer diferença aqui para a parte da implementação do método, mas fica aí também como exercício de vocês, só para praticar um pouco em cima disso. Da mesma forma, nós vamos ter que pegar aqui e atualizarmos qual que é essa melhor, atualizar a sequência atual. Atualizar a melhor sequência nós já fizemos, agora atualizar a sequência atual, que vai ser bem parecido com o que nós temos em cima, só que em vez de ser resposta buscatabu.makespan, aqui será a nossa sequência atual, que terá o makespan igual da sequência candidata, e isso aqui vai acontecer porque cada um dos elementos da sequência em sequência atual será igual ao elemento de sequência na sequência candidata. Então, dessa forma daqui, nós fizemos ali essa nossa atualização da sequência atual. Nesse outro caso daqui que nós temos, de que o makespan da sequência candidata é menor do que o makespan da sequência atual, mas ele não é melhor do que o makespan lá da melhor sequência conhecida, porque se fosse, já entraria aqui nesse primeiro caso e nem viria para esse segundo, que é um else if, só o que nós temos que realizar é a atualização da sequência atual. Então, por isso vem aqui, sequência atual.makespan igual a sequência candidata.makespan, e daí copiamos ali cada um dos elementos da sequência candidata, da sequência de sequência candidata para a sequência de sequência atual. E esse else que aparece aqui é com base em algum critério. Só esse com base em algum critério eu vou fazer de uma maneira bem simplória aqui com vocês. O que eu vou colocar? Vou colocar aqui um objeto do tipo random, que eu vou chamar de aleatório, dizer que ele é lá um novo random,
E daí dizer o seguinte, aqui eu vou colocar, vou deixar fixada a nossa semente, tá? Vou deixar que é sempre a semente 1. Vou deixar aqui fixa essa semente. E daí dizer o seguinte, que Oi, pode falar. Não, assim, o do tabu, nessa implementação que nós estamos fazendo, se está na tabu, nós nem analisamos. Porque lá naquele método, quer ver? Aqui, ó. Nós só estamos analisando lá na busca do encontra melhor vizinho se por acaso não estiver lá na lista tabu. Então só vamos analisar movimentos aqui que não estão na lista tabu. Aquela parte que eu estou fazendo agora, que envolve nesse else, é o seguinte. Estamos com uma solução atual. Analisamos os vizinhos dela, respeitando a lista tabu. E não tem nenhum vizinho que é melhor do que essa solução que nós estávamos anteriormente. Então, o que vai acontecer se nós mantivermos a sequência atual exatamente como que ela era? A vizinhança que ela vai explorar agora pode ter uma diferença só daqueles vizinhos que acabavam não sendo possíveis de serem alcançados porque o movimento dele estava na busca tabu. É a única coisa que aumenta para a exploração. E a ideia aqui é o seguinte, no lugar de ter só essa possibilidade, vamos tentar permitir com que a solução piore. Tudo bem ela piorar essa sequência atual, só que a gente vai piorar através de uma diversificação na esperança de conseguir chegar em um mínimo local melhor. O que esse else aqui está fazendo é controlar isso. É deixar com que uma solução que foi pior seja uma solução aceite. Dentro ainda desse framework de busca tabu, poderia-se trabalhar uma outra alternativa, de que as soluções que estão em lista tabu também com base em algum critério poder ser aceito. Tá? Mas daí acaba complicando um pouquinho ali a forma de implementar. Por isso que eu trouxe aqui dessa forma. Mas a ideia básica que tem que ter é o seguinte, que nós temos 3 possibilidades de atualização. Uma, quando essa solução é a melhor já conhecida, quando ela é melhor do que a solução atual que estamos trabalhando, ou até mesmo quando ela é pior do que a solução atual, nós podemos ainda, com base em algum critério, que aqui no caso eu vou colocar um mais simples e ingênuo possível, que é total com base em aleatoriedade, aceitar ir para essa solução que piora um pouquinho. Exatamente. Tenta sair daquele mínimo local. É exatamente isso. Beleza? Então aqui eu vou dizer o seguinte. Oi? Oi? Não, você não tem garantia disso, tá? Porque ser um ótimo local é viável computacionalmente para esse problema nós avaliarmos nesse conceito de vizinhança, porque tem um número ali limitado de vizinhos. E agora, ter uma certeza que é um ótimo global, nós só teríamos certeza de ser ótimo global se conhecêssemos todos os ótimos locais e comparar
um com o outro. Só que nós não sabemos quais que são todos eles. Isso daqui é uma grande diferença em termos de problema, até para quem já fez lá programação linear ou estava fazendo, se nós comparamos com o método simplex. No método simplex, nós vamos sempre indo para uma solução vizinha que é melhor. E nós temos a garantia, devido à geometria do método simplex, que uma vez que nós encontrarmos um mínimo local, ele é um mínimo global. A geometria garante isso. Tá? Então a gente vai fazendo aqueles passos e chegaremos num ótimo global. No caso do problema de flowchart permutacional, se nós fazemos esses procedimentos de busca em vizinhança, temos uma solução, buscamos um vizinho, encontramos um vizinho melhor, buscamos a vizinhança dele, encontramos um vizinho melhor, até que chega num ponto que nós não encontramos ninguém melhor na vizinhança, nós não temos garantia que aquela solução é um ótimo global. Só podemos dizer que é um ótimo local. Então, existe essa possibilidade de estarmos num ótimo global, continuarmos a busca e nunca retornarmos a ele, ou até retornar, mas nós não conseguimos provar aquela otimalidade. Então, isso aí faz parte mesmo dos desafios em termos desses métodos heurísticos e metaheurísticos, tá? Mas pode acontecer isso, de a gente tá no ótimo global, vai para uma solução fazendo uma diversificação e nunca mais retornar para ele, e daí por isso que nós temos que deixar armazenado qual que é aquele melhor que nós já conhecemos, para não acontecer esse risco de ter passado por um ótimo global e depois não conseguir mais voltar nele. Ok? Respondido? Tá. Então vou colocar aqui o seguinte, pessoal. Vou dizer assim, ó. Se aquele aleatório.next, então vou colocar aqui até um aleatório.next double, que daí vai gerar um double ali, né, entre 0 e 1. Se ele for menor do que 0.2, o que vai acontecer nesse caso, se for isso, é que nós vamos dizer que a sequência atual vai receber aquela sequência candidata. Então nós estamos dando ali uma probabilidade de 20% para ser recebido. Isso daqui é longe de ser um método do mais inteligente, porque se piora o makespan ou piora 500 unidades o makespan, nós estamos dando a mesma probabilidade da solução ser aceita, tá? Geralmente esses critérios eles acabam levando em consideração o tanto que nós estamos piorando a solução, de maneira que seja mais provável aceitar uma solução que está piorando pouco do que uma solução que está piorando muito. Mas a ideia aqui é só para analisarmos em termos dos resultados que vão acontecendo. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Isso daqui aparentemente está ok para esse nosso método aqui da busca tabu. O retorno dele, né, é esse objeto aqui que está lá, que é do tipo dado e sequência, e o que nós estamos retornando é o resposta busca tabu. A cada momento que ocorre uma nova melhor solução, nós estamos aqui automaticamente atualizando os valores do makespan e qual que é a sequência que gera aquele makespan. O que nós não estamos atualizando aqui, então a informação sairá errada nessa forma atual do método, é quais são aqueles instantes de início e fim de processamento de cada tarefa em cada uma das máquinas, aquela matriz lá de instantes. Nós poderíamos atualizar aqui a matriz de instantes a cada vez que nós temos uma solução melhor, seria uma possibilidade, ou poderia fazer isso só lá ao final, pegar e daí calcular de novo aquela matriz de instantes. Porque
a gente pegaria e só interessa saber qual que é essa matriz de instantes de qual foi aquela sequência que gerou o melhor makespan. Manter sempre atualizado o valor do makespan é necessário, é bom, para não ter que a cada vez calcular o makespan, e manter a sequência que gerou aquele makespan é necessário para conseguir ter a referência de como que nós chegamos nele. Mas ter aquele detalhe da matriz de instantes de cada um, do início e fim de cada uma das tarefas, só vamos precisar novamente lá para o desenho da solução. Então por isso que eu não fui atualizando ali durante. Tá? Eu vou deixar aqui, depois vocês podem fazer isso como exercício de realizar, né, a atualização a cada um dos momentos aqui, ou realizar a atualização só aqui ao final, uma vez que nós vamos ter já conhecido essa sequência, né? Pode fazer aqui essa atualização. Isso eu vou deixar como exercício para vocês e vocês conseguem até comparar como que fica em termos de tempo de resposta a cada um deles. Feito isso daqui, se nós viermos no nosso programa, podemos colocar da mesma forma aquela ideia de qual que é uma mensagem, né, de quanto tempo que demora, qual que é o makespan e assim por diante. Então eu vou pegar e seguir esse mesmo esquema, colocando aqui um objeto do tipo cronômetro, né, que ele começa aqui antes de nós iniciarmos a resolução. Aí depois que ele para a resolução, faz toda essa parte aqui de mostrar as mensagens. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então acelerei só, porque é só um cópia e cola de código. E só vamos ter que mudar aqui um pouquinho os nossos nomes. Então, o que ele tinha aqui como melhor sequência, né? Nós vamos obter essa melhor sequência lá pela busca tabu. Se nós olharmos a nossa classe, esse busca tabu, ele retorna lá um objeto que é do tipo dado e sequência. E o que é retornado é a melhor sequência encontrada. Então aqui nós podemos dizer o seguinte, no lugar de só chamar meu problema como ponto busca tabu, é dizer que dados sequência, um objeto chamado melhor sequência, é obtido lá pelo meu problema.busca tabu. Se nós não colocarmos aqui um retorno, acaba sendo executado tudo que tem lá, mas não retorna-se para qualquer variável, para qualquer lugar. Tá? Vou apertar aqui para executar. Vamos ver primeiro se funciona esse código que está aqui programado e se funcionar, qual que é o tipo de solução que está saindo aqui. Depois a gente analisa ali um pouquinho mais detalhado, linha a linha do nosso código. Vou pegar aqui e apertar o busca tabu, para estar com o ponto para parar aqui das interações. Tirei esse ponto. E ele vai ficar aqui eternamente. Por que ele está eternamente? Porque nós temos que o número atual de iterações é 0. Para fazer enquanto o número atual de iterações for menor do que máximo iterações, e esquecemos de colocar aqui, tá? Que número atual de iterações mais. Tem outras coisas que nós vamos ter que mexer aqui ainda, tá? Nesse programa. Apertar aqui o iniciar. Coloca a busca tabu, foi lá 131 milissegundos, chegou nessa solução aqui com um makespan de 302. Bom, makespan bom comparando com os outros que nós estamos obtendo lá anteriormente. Agora, nessa solução daqui, a busca tabu, a lista tabu, nós atualizamos em algum lugar ou nunca? O que nós fizemos com a lista tabu? Olha aqui. Ela é definida aqui, né? Lista tabu, iterações, essa matriz, tamanho número de tarefas com número de tarefas. Ela é passada aqui para encontrar o melhor vizinho, tá? E está sempre zerada.
Nós nunca temos qualquer alteração em cima dela. O que nós precisamos aqui então, um pouquinho mais em cima, é fazer essa atualização da busca tabu, da lista tabu. Para fazer essa atualização da lista tabu, nós temos que saber qual que foi o movimento que gerou. Então, aqui nesse caso, se nós analisamos tudo o que está acontecendo, nessa sequência candidata aqui, não sai qual foi o movimento que gerou aquela nossa nova solução candidata. Qual foi o movimento que gerou esse melhor vizinho aqui? Então eu vou fazer um negócio aqui primeiro, que não é, em termos de programação, a melhor maneira, mas que vai funcionar para nós, que é assim. Lá nesse objeto dado e sequência, que nós temos a sequência, o makespan e a matriz instantes, eu vou adicionar aqui um vetor que eu vou chamar de movimento anterior. Onde nesse movimento anterior ele vai acabar tendo utilidade especificamente naquela parte ali da busca tabu, que é nós dizermos qual foi o movimento que gerou aquele melhor vizinho, tá? Se nós pegarmos aqui lá no nosso código, na parte da busca tabu, se eu voltar aqui em cima, lá na busca tabu, né, nós vamos ter que quando ocorre aqui essa melhora, nós queremos fazer essas atualizações. E além das atualizações, o negócio que nós vamos sempre precisar é ter atualização da lista tabu. Ou seja, aquele movimento que foi feito que nós não queremos que seja feito nas próximas iterações. O que eu vou fazer aqui? Nesse encontra melhor vizinho, nesse método que nós temos aqui, no lugar de colocar essa variável, né, declarar essa variável movimento aqui, eu vou aproveitar o que nós já temos lá do objeto dado e sequência. Então eu vou dizer o seguinte, que dado sequência ponto movimento anterior, esse aqui é melhor vizinho, né, que é do tipo dados sequência, melhor vizinho ponto movimento anterior é igual a esse novo vetor aqui de tamanho 2, de 2 posições. E daí nós vamos dizer que no lugar de movimento na posição 0, vai ter aqui que o melhor vizinho ponto movimento anterior, e aqui a mesma coisa, melhor vizinho ponto movimento anterior. De maneira que agora, quando é retornado aqui vai ter que fazer tudo a mesma coisa, né? Então eu vou copiar aqui direto melhor vizinho movimento anterior. Melhor vizinho movimento anterior, copiar aqui, copiar em todos os lugares que tinham um movimento. Vamos fazer aqui a mesma coisa. Quando é retornado esse objeto melhor vizinho, ele terá uma propriedade lá, movimento anterior, e nós vamos conseguir saber qual foi o movimento que gera esse melhor vizinho. E daí, com base nisso, nós vamos poder colocar na lista tabu. Como que nós fazemos essa atualização daqui? Vou dizer o seguinte, que se nós temos que a sequência candidata .makespan foi melhor lá do que aquela resposta busca tabu.makespan, nós atualizamos aqui qual que era a nossa sequência atual
e lá aquela parte da resposta da busca tabu. Então eu não quero que esse movimento aconteça em próximas iterações. Então dizer o seguinte, que lista tabu iterações na posição melhor vizinho, aqui não é melhor vizinho, aqui é sequência candidata, desculpa, sequência candidata, ponto, movimento anterior na posição 0, ou seja, nós estamos pegando ali qual que era aquele I, né, que era para troca, e daí a coluna vai ser sequência candidata, ponto, movimento anterior na posição 1, isso daqui vai ser igual a um número. Vou colocar aqui, por exemplo, 6, eu já vou mexer nisso daqui. O que nós estamos dizendo? Que nós vamos querer esse movimento por 6 iterações lá na lista tabu iterações. Esse 6, ele representa qual que é o mandato tabu. Então ele poderia fazer o seguinte, colocar aqui fora uma variável do tipo inteira que se chama mandato tabu e dizer que esse valor aqui é 6. De maneira que nós podemos pegar aqui e substituir direto esse 6 por mandato tabu. Esse mesmo tipo de inclusão do movimento na lista tabu pelo mandato dele, né, de iterações, também vamos precisar aqui, quando nós temos que a sequência candidata teve lá um make span menor do que a sequência atual. Então, esse movimento aqui foi realizado na sequência atual. Então, vamos colocar também na lista tabu. E a mesma coisa quando nós temos lá que, com base naquele critério aleatório, o movimento seja realizado. Dessa forma aqui, pessoal, o que acontece? Nós estamos inserindo por 6 iterações lá pelo mandato os elementos na lista tabu. Só que a cada iteração que acontece, nós temos que pegar e diminuir o número de iterações remanescentes daquele movimento na lista tabu. Então, como que nós fazemos isso? Aqui no início, a gente coloca 2 fors. Colocar um for de int i igual a 0, enquanto i for menor do que número de tarefas, e mais. Vou colocar aqui um for de int. Eu vou colocar aqui o j igual a 0 e depois talvez eu faça algumas mudanças em código com vocês, tá? Depois eu já digo isso daqui, o que nós precisamos considerar, que tem 2 possibilidades. Faz esse for do i e do j, a gente vai dizer o seguinte, que lista tabu iterações na posição ij menos. Ou seja, esse comando aqui faz que lista tabu iterações na posição ij é igual a lista tabu iterações na posição ij menos 1. Nós reduzimos lá em uma iteração remanescente. Vamos voltar aqui um pouquinho quando a gente constrói essa lista tabu iterações. Fazer o movimento IJ, lembram que é fazer a mesma coisa que o movimento JI, né? Nós temos essa simetria dos movimentos. Então, se nós proibimos esse movimento aqui, sequência candidata, movimento anterior na posição 0, sequência candidata, movimento anterior na posição 1, nós temos que proibir também o outro movimento equivalente dele. Tem que pegar aqui e proibir também o movimento anterior, essa primeira parte aqui no 1 e aqui no 0. Tá? Isso daqui é uma maneira de fazer. Eu vou copiar essa linha, que essa mesma linha
também tem que ser inserida aqui nesse caso, né? Quando a gente faz a escolha da nova solução, porque foi melhor do que era a nossa solução atual. E também aqui, porque tem melhor do que a aleatória. Só que, da maneira como nós estamos fazendo, o que tem na célula IJ de lista tabu iterações vai ser sempre exatamente igual o que tem na lista tabu iterações na posição JI. De maneira que nós estamos utilizando tanto o que tem acima da diagonal como o que tem abaixo da diagonal, de maneira que ter só um desses lados já seria suficiente. E tem uma implementação que nós vamos ver ainda em algum outro momento, vou fazer com vocês, que nós vamos tentar otimizar um pouquinho isso e utilizar só a diagonal superior da matriz para armazenar a informação. Mas aqui, de novo, como objetivo, é só essa implementação, considerando o que tem de recente para a memória. Não vai ter esse problema nós dobrarmos a informação na diagonal superior e na diagonal inferior, né? Dado que nós temos a simetria dos movimentos, a matriz acaba sendo simétrica também e não seria necessário armazenar tanto na diagonal abaixo da diagonal inferior como no superior na matriz. Então isso daqui vai deixar dessa maneira como está. Entendido essa parte de como que vai funcionar o do mandato aqui, vamos ver o que falta nós colocarmos aqui. Vamos lá. Quando nós pegamos, eu até vou parar o programa aqui com vocês, nesse pedaço, tá? Aqui logo depois que faz a inicialização de lista tabu iterações. Quando a gente executa isso daqui, pegar lá aquele botão tabu, apertar nele, olha o que acontece com lista tabu iterações. Ela é inicializada, tudo zerada. Faz sentido isso para nós. Cada um dos movimentos tem 0 iterações remanescentes na lista tabu. Só que o que vai acontecer quando nós entrarmos aqui quando tiver número atual iterações igual a 0 ainda e entrar aqui, o que vai acontecer com essa matriz lista tabu iterações? Mas aqui alguém já recebe o 6? Ó, então estamos na sequência do método. Aqui é a primeira vez que entrou nesse while. Lista tabu iterações está valendo 0 para todo mundo, né? Ó, vou pegar aí. Vai ficar todo mundo com -1. Se fica todo mundo com -1, quando a gente chega lá no encontra melhor vizinho, que leva em conta essa lista tabu, o que vai acontecer aqui, ó? If tabu e j for igual a 0, alguém vai ser igual a 0? Na verdade, ele vai proibir todo mundo de ser executado, né? Porque está todo mundo como -1. Né? Então, a nossa ideia disso do tabu é quantas são as remanescentes. Ao mesmo tempo, o fato de ter ficado sem ser utilizado não garante crédito de iterações na lista tabu. Né? Então, isso daqui só vale essa ideia de fazer essa redução de iterações para quem tem valor superior a 0. Né? Para quem tem 0 iterações remanescentes, continuará com 0 iterações na lista tabu. Né? Pensar o seguinte, ó, tal movimento, quantas iterações ele tem ainda da lista tabu? Tem 2. Então entrou aqui, ele vai reduzir para 1. Né? Agora, o outro movimento, quantas iterações ele tem restantes ainda? 0. Vai continuar com 0. Então nós precisamos fazer isso daqui, isso aqui só faz sentido para quem tem lá mais do que 0 iterações ainda a serem cumpridas
na lista tabu, ou seja, que tenha pelo menos uma iteração a ser cumprida. Tá? Então, vou parar isso daqui agora de novo e executar esse nosso programa. Executando esse nosso programa aqui, deixa eu parei aqui, estava para parar. Esse tempo aqui não leva ele em consideração, né, porque parei ele no meio do caminho um pedaço. Encontrou essa solução aqui, 1, 2, 5, 9, 12, 0, com um makespan de 302. Se executar de novo a busca tabu, 64, encontrou aqui de novo essa mesma solução. Nós estamos sempre utilizando aqui essa semente aleatória, a semente 1 para a solução inicial. O que ia acontecer se usasse a semente 2? Pegaria 73 milissegundos, conseguiu encontrar essa solução aqui, 1, 2, 5, 9, 6, 10. Se nós compararmos essa solução com aquela que nós estávamos direto na busca vizinhança, 310. Então, esse mecanismo da busca tabu, aparentemente, ele está encontrando soluções melhores em um tempo computacional menor. O que são elementos dele, novamente? A gente ter essas avaliações em comparação com o melhor que nós conhecemos, com essa solução atual, e permitir algumas pioras, com base aqui na maneira como nós fizemos atualmente, em critérios totalmente randômicos. Mas isso daqui ainda tem muito espaço do que fazer nesse caso daqui. Tá? Outras variações que ainda ficam para esse método de busca tabu. O mandato, esse tamanho do mandato tabu, ele pode interferir na nossa solução? Qual que é o efeito de ter um mandato muito longo? Ela começa a ficar muito restritiva, a troca, quando o mandato é longo. E o mandato curto acaba fazendo com que se praticamente não tenha interferência essa memória ali do curto prazo. Então, a ideia da busca tabu é permitir com que você diversifique as soluções e também tentar impedir com que você fique voltando para os mesmos lugares sempre. Então, por isso que se trabalha tanto com um mandato tabu, de maneira a evitar com que retorne muito rápido para lugares que você já visitou, e também com aquela parte de ter uma chance de aceitar soluções piores para conseguir fazer diversificação. Isso daqui é o esquema geral de busca tabu. Aí existem diversas outras coisas complementares ainda na busca tabu. Por exemplo, esse mandato aqui poderia ser um mandato de tamanho dinâmico, em que no começo o número de iterações é baixo e depois o número de iterações que fica na lista tabu é alto, ou o contrário, que no começo é alto e depois é baixo, ou que cada vez com que um movimento entra na lista tabu é gerado um número aleatório para o tanto de iterações que ele ficará, sendo um pouquinho mais dinâmico. Isso. Outra coisa que pode ser analisada é se nós temos um movimento que é realizado diversas vezes, tentar proibir com que ele aconteça ou incentivar com que ele aconteça porque talvez ele leve para lugares bons. Então, são tudo coisas ali a serem trabalhadas. Mas o framework básico que nós temos de busca tabu é isso daqui. E, em geral, para diversos problemas de otimização combinatória, consegue-se bons resultados com busca tabu em tempo computacional bem razoável. Tá? Dá para ver aqui, essa própria implementação que nós fizemos aqui em 2 horas e pouquinho já pareceu levar ali para soluções boas com aquele makespan de 302.
O que em cima desse código eu vou deixar aí também para vocês praticarem e pensarem. Utilizando os recursos de escrever em arquivo, vocês podem, cada vez que tem uma nova solução atual, escrever essa solução para um arquivo TXT. E além de escrever a solução, escrever por qual desses 3 momentos em que a solução atual foi trocada. Se a solução atual ela foi trocada porque teve uma solução que era melhor, uma solução candidata que era melhor do que a melhor conhecida, porque teve uma candidata que era melhor do que a atual, ou por esse outro critério daqui colocado, né, a ser definido ali por vocês. Para tentar entender justamente quantas vezes que está acontecendo cada um desses elementos ao longo dos testes que vocês estão realizando. Tudo isso daí faz parte, assim, em cima de estudo do método, ganhar sensibilidade em cima dele, entender os componentes e pode pegar, fazer com esse mesmo exemplo que nós temos de 18 tarefas e 5 máquinas, vale aquela mesma ideia que eu falei na aula passada, às vezes pega um exemplo com 5 tarefas e 3 máquinas e vai acompanhando o passo a passo dele, linha a linha do código que está acontecendo, para entender ali não só da parte da linguagem em si, mas também de como que um método está funcionando. E vocês podem ver que a aplicação da busca tabu ela é muito geral. O que nós temos aqui como Makespan é a avaliação da função objetivo. Qualquer problema que nós conseguíssemos trabalhar com essa ideia, né, de ser um problema permutacional, tu consegue usar muito do código que nós temos para conseguir resolver o problema com a busca tabu. Isso aqui lembrando sempre que o que eu passei e apresentei para vocês é um pedaço da busca tabu. Tem lá, tem um livro inteiro do Fred Glover, do Laguna, que é sobre busca tabu. Não tem como eu fazer aqui em uma questão de 2 horas, colocar tudo que tem dentro de um livro inteiro. Mas a essência principal eu consigo passar aqui para vocês, de forma que vocês consigam fazer busca em outros trabalhos e quando encontrar ali a parte de busca tabu, tenham uma ideia do que está acontecendo. Falei uma sequência gigantesca. Dúvidas, comentários, algum ponto aqui antes de fazermos mais um intervalo? Pode. Você pode até fazer o seguinte, pode deixar ter lá o mandato sendo maior e daí só um pouco mais complicado o controle, tá, mano? Que a gente pode fazer toda essa parte de quebrar o tabu ou escolher uma solução pior é o que é chamado de critério de aspiração. É conseguir atender algum critério de aspiração. Então você poderia ter, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, tá? Ter lá um mandato grande onde você analisa as soluções nos vizinhos, inclusive aqueles que estão na lista tabu. Só que se ele está na lista tabu e a solução não é melhor do que a solução atual, por exemplo, você descarta. Você só vai pegar e deixar com que quebre o tabu se leva numa solução melhor que a solução atual. Aí você pode tratar isso lá dentro também. Então, assim, são diversas as possibilidades. Por isso que alguns, até o próprio Glover, que é um dos criadores da busca tabu, diz que no fundo, muitas metas heurísticas acabam se resumindo à busca tabu. E é justamente por essa parte completamente genérica dela. Uma outra coisa que é recomendada, principalmente pelo Laguna, é você fazer
fez a busca tabu, tá? Chegou numa solução atual lá que é o mínimo local. Fez o processo que diversificou, chegou num outro mínimo local. Usa o path relinking entre eles para tentar encontrar uma solução boa nesse caminho. É outra possibilidade bastante sugerida. E assim vai. Tá? Então, aqui é muito mais uma ideia, uma contextualização. Vamos ver o que consegue colocar. E quando a gente trabalha com esses problemas de otimização combinatória, nós temos uma liberdade gigante para qualquer adaptação que a gente queira fazer em qualquer um dos métodos. E se é um negócio que ninguém fez e gera resultado bom para pelo menos um tipo particular de problema, você tem ali elementos para um artigo, publicação, elementos para dissertação e, sendo mais robusto, elementos para tese. Então faz parte aí da nossa atividade mesmo essas tentativas em cima dos algoritmos. Ter alguma ideia, implementar e ver quais são os resultados dela. Hein? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma coisa ou comentário?